paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, graças a Deus, mais uma vez aqui estamos para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje estaremos estudando a nossa lição de número 3, o Supremo Pastor. E está aqui a nossa revista, e você que ainda não pegou a sua revista, procure ali na central, que ainda temos revista ali, basta você passar ali e adquirir a sua revista, que estamos estudando este trimestre a respeito dos Salmos. E nessa lição de hoje, nós vamos responder a algumas perguntas, vamos analisar alguns termos. E a primeira pergunta é: qual a importância deste tão conhecido salmo para a nossa vida? Outro tema que nós iremos estudar nesta lição, falaremos sobre quais os princípios fundamentais que orientam a prática pastoral. Então, estaremos também respondendo esta pergunta. E dentro deste tema, eu quero indicar a você, pegue uma Bíblia de estudo pentecostal. Se você não tem esta Bíblia, pode solicitar-nos este estudo na página de 1867. Tem ali um estudo muito edificante falando sobre as qualificações morais do pastor. Um estudo muito edificante na Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1867. Outra pergunta que nós iremos responder nesta lição: qual a importância do descanso para a ovelha? Nós veremos que como esse descanso ele é importante para o bem-estar da ovelha. Outra coisa, você já ouviu falar sobre ovelha virada? Nós vamos explicar o que é isso, quando isso acontece, e quando acontece isso, o perigo que a ovelha está correndo. Ela necessita, então, da ajuda do seu pastor. Vamos ver isso. E iremos também ler, estudar, nos debruçar sobre alguns termos deste salmo. Por exemplo, vamos ver o Supremo Pastor. Também outro termo, refrigera minha alma, sobre o refrigério. O Vale da Sombra da Morte, estaremos estudando também sobre isto. A tua vara e o teu cajado me consolam. E preparas uma mesa perante mim. Esta mesa, o que vem a ser esta mesa? Vamos também estudar sobre este termo. E que, ao estudarmos esta maravilhosa lição, nós possamos não somente conhecer este salmo ou falar de cor, mas que possamos, meu amado e querido irmão, ter o Supremo Pastor como o nosso pastor. Pertencermos ao rebanho desse pastor. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença quando quando você, quando nós pertencemos ao rebanho do Senhor. E não somente conhecer, mas pertencer. Nós vamos orar para que o Senhor continue falando conosco nesta lição tão maravilhosa. Amado, soberano e eterno Deus, continue falando conosco, ó Pai, no estudo desta lição. Abençoa o teu filho, a tua filha, que está estudando a tua palavra, aproveitando estes dias que estão em casa para aproveitar este tempo e estudar a tua palavra, ler, meditar na tua palavra. Abençoa, fala com ele, rica e poderosamente. Assim, Senhor, nós te louvamos, agradecidos no nome de Jesus.
Que Deus abençoe a você, a todos nós, tenhamos uma excelente aula no nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, amados. Nessa lição, nós estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a sua ovelha. Isto é, entre o Senhor e aqueles que são os seus discípulos. Este é um salmo pastoral. Ao longo dos séculos, este salmo tem despertado os sentimentos e tocado vidas de um modo muito intenso. Não são poucas as pessoas que sabem recitá-lo de cor. A mensagem contida em seus versos consegue influenciar de muitas maneiras. Este é um salmo que tem sido um bálsamo para as pessoas em aflição, traz consolo para aqueles que estão tristes, encoraja os que estão desalentados, traz sentimentos de segurança e de paz e volta o nosso olhar para o Supremo Pastor, nos dando uma visão adequada de como deve ser a nossa vida nessa terra enquanto ovelhas. É um pouco da doçura, da força, do encorajamento deste poema que vamos usufruir no desenrolar desta lição, o que nos trará com certeza um grande enlevo espiritual. Então vamos pensar primeiramente sobre o pastor e as suas ações, que é o tópico 1 da nossa lição. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas. De dia, conduzindo-as às pastagens, de noite, protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor, enunciando as suas ações. Para pensar as ações do pastor, recordamos Jeremias capítulo 3, verso 15, onde lemos: E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Os pressupostos ou princípios fundamentais que orientam a prática pastoral estão postos aqui. Primeiro, que os pastores são constituídos segundo o coração de Deus e não segundo seus próprios, e são forjados pelo grande pastor para apacentar o rebanho. É Deus quem dá pastores para a sua igreja. Segundo, esses pastores divinamente comissionados devem apacentar o rebanho de Deus, a sua igreja, com conhecimento e com discernimento. Ao demonstrar as características do sumo pastor, Davi estava nos levando a meditar também nas qualificações de um pastor hoje. Os 3 itens seguintes deste primeiro tópico, eles vão discorrer sobre os primeiros capítulos do Salmo 23. No item 1.1, vamos analisar as aplicações do verso 1 e 2. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O item 1.2 será uma reflexão a respeito do versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Já no item 1.3, pensaremos a respeito do verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então vejamos. 1.1 Descanso nos momentos de perigo. O comentarista diz: Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Diferentemente do mercenário,
O pastor não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Segundo escreveu Philip Keller, para que um rebanho de ovelhas se deite, é necessário que algumas das suas necessidades estejam satisfeitas. Primeiro, devido à sua timidez, elas se recusam a deitar-se, a não ser que estejam plenamente tranquilas e sem temores. Segundo, por causa do seu comportamento social no grupo do rebanho, não se deitam enquanto houver quaisquer atritos com outras ovelhas, e elas podem ser bem implicantes umas com as outras. Terceiro, se estiverem sendo importunadas por moscas ou parasitas, como os carrapatos, por exemplo, elas também não se deitarão. Elas só conseguem relaxar quando estão livres desses incômodos. Também não se deitam enquanto estiverem com fome. Precisam estar bem alimentadas para então se deitarem. Ou seja, para que consigam repousar, elas então precisam se sentir seguras, sem medos, sem tensões, sem irritações ou fome. Se não for assim, não conseguem se deitar e ficam agitadas. Somente o pastor pode lhes proporcionar o que necessitam para estarem tranquilas e livres das suas ansiedades. Será diferente com os seres humanos? Será que em meio a tudo que nós estamos vivendo em nossos dias, nós também poderemos ser conduzidos aos passos verdejantes para descansarmos e às águas tranquilas para sossegarmos os nossos corações e as nossas mentes? Mas em meio a toda essa problemática, nós temos uma escolha a fazer. Ou viveremos em constante ansiedade, medo, pressentimentos assustadores, ou vamos nos voltar para o único que pode nos conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, para que possamos experimentar paz na tempestade. Esse não é um exercício fácil de se fazer, e nem simples, mas ele é necessário. O Salmo 4, o verso 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Na quietude dos pastos verdejantes e na serenidade das águas tranquilas. E olha que isso não é uma utopia, mas é uma doce realidade que pode alcançar aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós desfrutamos o abrigo protetor de um pastor que não é mercenário e não abandona as suas ovelhas quando o perigo mostra sua face. Então pensemos no item 1.2, refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o seu supremo pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Os perigos que enfrentamos no decorrer da vida podem ser externos e internos, como vocês podem ler aí na revista. Os externos afetam o nosso corpo, os internos afetam a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Mas aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, é aquele que retira as nossas impurezas, é aquele que nos conduz para o caminho correto. Nesse salmo, inicialmente, quem fala é a ovelha que está aos cuidados do bom pastor. Como ovelhas, e tendo um bom pastor, é correto pensar que elas não ficariam perturbadas. Mas a realidade
é que ovelhas são assaltadas por muitas inquietações, se perturbam muito facilmente e enfrentam perigos durante a sua existência que podem comprometer a sua vida. Davi era muito amado pelo Senhor. Ainda assim, no convívio com diferentes situações ao longo da sua vida, ele experimentou momentos de serenidade e de abatimento, se alegrou e se deprimiu, acertou e errou. Com um coração sensível, sofreu muitos desalentos, ora estava em pé, ora estava prostrado. Por isso ele pediu: Senhor, refrigera minha alma. Senhor, refrigera minha alma. Então, nós vemos que é a sensação agradável produzida pela frescura que faz a alma serenar, refrescar. Isso quando ela se encontra agitada, quente, inquieta, desconfortável. A palavra refrigério utilizado aqui pode ser entendido de duas formas. Nós falamos de refrigério quando se trata de renovo espiritual, que procede da sabedoria proporcionada pela lei de Deus no mais íntimo do ser. O conhecimento da lei de Deus refrigera a alma, mostra caminhos e nos dá a condição de permanecermos em sua santa presença sossegadamente. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A outra sugestão que aqui o comentarista aponta é em relação à ovelha desgarrada que é trazida de volta. No calor dos ânimos exaltados, pode acontecer de uma ovelha desgarrar. Elas seguem umas às outras cegamente, elas têm comportamento tolo, elas nem sempre conseguem permanecer na pastagem oferecida pelo pastor e desprendem-se do rebanho, furam cerca, saem do seu círculo de proteção sem se darem conta do que estão fazendo e do quanto ficam expostas a perigos. A Bíblia utiliza algumas passagens com essa ovelha, com essa imagem da ovelha desgarrada. Lerei apenas duas, mas são inúmeras. Salmo 119, 176. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Bem, nós temos pensado esse salmo a partir desta obra de Philip Keller, porque ela realmente tem uma profundidade, um alcance compreensivo do tema que somente um pastor de ovelhas experiente teria. Quando toca nessa questão do refrigério da alma, ele nos conta uma particularidade da ovelha de grande significado, pois o paralelo entre ovelhas reais com pessoas reais pode ser impressionante. Ele nos fala da ovelha virada, aquela ovelha que se vira de costas e não consegue desvirar-se sozinha e se colocar de pé novamente. Segundo escreveu Keller, a ovelha virada que não consegue se levantar é uma cena triste de se ver. Se o proprietário não chega até a ovelha num período razoavelmente curto, ela pode até morrer. Trata-se, então, de uma outra razão que é tão essencial a um pastor cuidadoso: supervisionar seu rebanho todo dia, contando-o para verificar se todas estão aptas a se levantar e a permanecerem em pé. Se uma ou duas estiverem faltando, geralmente o primeiro pensamento que vai vir à mente do pastor é: uma das minhas ovelhas
está virada em algum lugar e eu preciso ir buscá-la para colocá-la de pé novamente. Se o clima estiver muito quente e ensolarado, uma ovelha virada pode morrer em poucas horas. Se estiver frio, nublado e chuvoso, ela pode então sobreviver nesta posição por alguns dias. Um pastor passa horas procurando uma única ovelha perdida, e essa história do pastor sair aflito em busca da ovelha toma novo significado ao sabermos deste fato. Keller afirma que várias e várias vezes passou horas procurando uma ovelha desaparecida, e então a ave estava de longe, deitada de costas, totalmente desamparada. Ele começava a correr em direção a ela, correndo o máximo que podia, porque cada minuto era crucial. Dentro do pastor há um sentimento misto de medo e regozijo. Medo de que possa ser tarde demais. Regozijo por ela ter sido finalmente encontrada. Tão logo o pastor encontra a ovelha virada, seu primeiro impulso é apanhá-la, ele rola a ovelha delicadamente para o lado. Se a ovelha permaneceu de barriga para cima por muito tempo, o pastor tem que colocá-la em pé. Então ele vai sustentar a ovelha sobre suas pernas, vai esfregar as suas pernas para ajudar a restaurar a circulação. Isso normalmente vai levar um tempo. Então, quando a ovelha começa a andar novamente, ela tropeça, ela vacila, ela cai algumas vezes, mas pouco a pouco a ovelha recobra o equilíbrio. Ela começa a andar com firmeza e segurança, então sai correndo para se juntar às outras, livre dos seus medos e do seu desespero e com outra chance de continuar vivendo. Agora pensemos, por que houve uma preocupação sagrada do autor de compor esse quadro diante de nós? Keller explica, eu penso, que é porque os filhos de Deus também caem como uma ovelha virada e podem estar passando por grandes problemas espirituais sem força para se levantar e se colocar de novo sobre as suas pernas para seguir adiante com o rebanho. Ovelhas precisam ser socorridas a tempo de serem salvas. Também podemos entender que se não fosse o cuidado experiente, longânime, amoroso do bom pastor, ninguém se salvaria. Ainda que fracas e tolas, as ovelhas contam com uma estima inexplicável por parte do grande pastor. O maior refrigério que uma alma pode experimentar é quando o bom pastor apaga os seus pecados e ela pode ser reconduzida ao redil. Por fim, chegamos ao item 1.3, que fala da presença do pastor nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, ele passa agora a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, que é quando ela enfrenta o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo-nos e amparando-nos nesse momento. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando nós passamos pelo corredor sombrio. Quando chega a esse ponto, no meio do salmo, a ovelha agora dirige-se ao seu pastor em uma conversa mais íntima e afetiva. Por viver com seu pastor, ser guiada por ele e usufruir dos benefícios de ter um bom pastor,
ela sabe que em toda e em qualquer situação, ela não estará entregue à própria sorte, porque ela tem um pastor na sua vida. Também sabe que para chegar aos lugares altos, atravessará vales, terá que enfrentar subidas de montanhas, nem sempre fáceis de serem superadas. A afirmativa desses versículos é muito relevante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, significa que esta é uma possibilidade real. Mas não diz que eu vou morrer nele, nem que eu vou ficar presa nele indefinidamente. Não! Mesmo que eu passe por ele, eu vou atravessá-lo. Horas difíceis na vida de uma ovelha exigem mais do que nunca a presença de um grande pastor. E quando ela se encontra no vale da sombra da morte, literalmente, esse é um dos momentos mais temíveis da sua existência. Mas o Supremo Pastor está conosco todos os dias. Nos dias bons e nos dias ruins, guardando-nos, ajudando-nos a caminhar, a vencer os lugares escabrosos e a prosseguir apesar das dificuldades. Ele está conosco e isso deveria fazer toda a diferença. Mateus 28:20, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gênesis 28:15, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei retornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Esse vale de medo, de dor, de lágrimas e morte, que temos atravessado, também tem nos ajudado a confiar mais e melhor no Sumo Pastor. Se conseguirmos enxergar nesse trajeto, que de repente se fez diferente e trouxe novidades inesperadas, se conseguirmos enxergar isso como parte do plano de Deus para as nossas vidas, então vamos ver com outros olhos toda essa situação. Se temos vivido situações extremas de perigo e morte, também temos experimentado renovo e enxergado coisas que não víamos antes, recebendo um novo ânimo em nossa caminhada. Prosseguindo a nossa escola dominical, estamos indo agora para o item 2 da lição 3. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Há 3 salmos que destacam a pessoa de Jesus Cristo. O Salmo da Cruz, Salmo 22, o Salmo do Cajado, que nós vamos comentar hoje, e o Salmo da Coroa. Hoje estaremos falando das ovelhas e do bom pastor, do Salmo 23. Então, o nosso querido Salmo 23. Para entendermos o trabalho do bom pastor, é necessário que nós entendamos também as necessidades das ovelhas. O presente saltério, o Salmo 23, não só enumera as qualidades do bom pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Quais são as necessidades da ovelha? O Senhor é meu pastor, assim diz Davi. E é importante lembrar que esse versículo 1 do Salmo 23, ele destaca a expressão, o Senhor é meu pastor. Ele está dizendo, eu tenho um relacionamento com o bom pastor, e o bom pastor tem um relacionamento comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Assim como ovelhas, precisamos de direção. Uma necessidade básica da ovelha é a direção. Assim como ovelhas, nós precisamos de alimento, nutrição. E também precisamos de proteção. A ovelha precisa de direção, de proteção e de nutrição. Estamos aqui estudando exatamente isso. 2.1. A necessidade de proteção.
Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Quem escreveu este salmo foi alguém que conviveu e pastoreou ovelhas em muitos lugares e lugares difíceis. Sabia que as ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Davi sabia das necessidades das ovelhas. Falando em ovelhas, é bom lembrarmos que o cajado está muito relacionado às ovelhas. E qual é a função do cajado? O cajado é a extensão do braço do pastor, o que deve ser acionado pelos estímulos das fibras do coração. O cajado é uma extensão do braço do pastor. Veja só. Aqui, a ovelha está num penhasco, num lugar muito difícil. O pastor está estendendo a mão para proteger, para segurar, para trazer a ovelha de volta, mas a mão dele não atinge, e do lado dele ele tem o cajado para buscar e para tirar essa ovelha do perigo. Da mesma forma, estamos vendo aqui neste lugar. O cajado é uma extensão do braço do pastor em favor da ovelha. Assim, aqui nessa imagem, vemos mais fortemente o braço do pastor não chega até a ovelha. Então ele usa esta parte do cajado para resgatar a ovelha. E depois que ele resgata a ovelha, coloca em seu ombro e leva para o aprisco. Não é exatamente isso que Jesus fez conosco? Foi ao nosso encontro, nos buscou, revelou-se a nós e nos trouxe para a igreja. Essa parte do cajado nos chama muita atenção. Às vezes nós estamos muito acostumados com o guarda-chuva e pensamos que essa parte é a parte de cima. Mas essa volta do cajado é onde ele vai abraçar a ovelha, a extensão do seu braço, e resgata uma ovelha. Nesse sentido, afirma o Salmo: a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar com os animais selvagens, traiçoeiros, evitando que esses animais matem as ovelhas. Então, duas coisas que o pastor usa: o cajado para resgatar e dirigir a ovelha, e a vara para afugentar os animais ferozes. Aqui estamos vendo o pastor com o cajado numa mão e a vara na outra. E muitas vezes essa vara tinha pontinhas de ferro, exatamente para amedrontar a fera. Com o cajado ele cuida das ovelhas, com a vara ele afugenta os animais selvagens. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens precisam falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. Nós não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Por isso Jesus comparou o rebanho de ovelha com o rebanho da igreja, e sendo pastoreado e protegido e cuidado pelo bom pastor. Aqui, a nossa dependência de Deus, só para nós lembrarmos, vamos conjugar este verbo. Eu preciso de Deus, tu precisa de Deus, ele precisa de Deus, nós precisamos de Deus, vós precisais de Deus, eles precisam de Deus, todos nós precisamos de Deus. Aqui mais uma vez estamos vendo um rebanho e uma ovelha já começando a se desgarrar. E aqui do lado tem um cajado. Com essa parte ele resgata a ovelha e com essa aqui ele dirige a ovelha no caminho certo. Por isso nós dizemos continuamente: o Senhor Jesus é o nosso pastor. Densas travas aparece no Salmo 23 também. É uma experiência apavorante. Muitas vezes nós enfrentamos experiências apavorantes, mas devemos saber que tem um pastor zelando das nossas vidas. A vara, uma vara firme, às vezes com ponta de ferro, usada para proteger contra os animais selvagens. O cajado, usado para apoio e orientação. A expressão me protege, sentido de me consolam. Não há promessa de imunidade de problemas, mas há promessa
promessa de consolo, de direção, de proteção e de nutrição. Aqui nós vemos o pastor com o cajado da forma correta, a parte que ele vai cuidar das ovelhas, aqui as ovelhas precisam do cuidado do pastor. Elas não sabem se direcionarem sozinhas, elas precisam de alguém que cuide delas. No 2.2, a necessidade de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada e assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. A visão da ovelha não é uma visão muito ampla, ela necessita de ouvir a voz do pastor, direcionando sua vida, direcionando seus passos, o seu caminho, nas suas decisões. Ao todo momento a ovelha está precisando do pastor. Salmo 23, o pastor que nunca me falta. O pastor que nunca me falta. O pastor que nunca me falta. Jesus Cristo, e não falta para você também. Ao afirmar que o Senhor era o seu pastor, Davi também está afirmando que ele precisa ser conduzido e guiado pelo bom pastor. Davi reconhecia que ele precisava do bom pastor para orientar a sua vida, as suas decisões. Tinha a convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha e de vontade. Davi, como pastor de ovelhas, aprendeu isso, que o ser humano necessita de um pastor, de alguém que guia, de alguém que nutre, de alguém que orienta. Em busca da ovelha perdida. Aqui nós encontramos a ovelha perdida. A ovelha perdida, ela está perdida fora do aprisco, ela sabe que está perdida e ela precisa de alguém que a busca porque ela não sabe o caminho de volta. Jesus é o bom pastor que sabe que a ovelha está perdida, vai e busca a ovelha e a abriga no aprisco. Assim, aqui 99 ovelhas no aprisco, mais uma. Pode ser que você esteja assistindo esta aula neste momento em algum lugar e você possa estar sentindo que é a 100ª ovelha. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo é o bom pastor e está te chamando para o aprisco. Ele está em busca da 100ª ovelha. Ele está procurando pela 100ª ovelha. Ele está chamando a 100ª ovelha. Receba o chamado do Senhor. Jesus chegando perto de você para te salvar, para te mostrar, para te trazer para o aprisco. Pastoreando a 100ª ovelha. Este é o Jesus que nós temos seguido, cuidando das 99 ovelhas que já estão aqui e também pensando na 100ª ovelha. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos a oração, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas nós queremos fazer a nossa vontade. Mas hoje estamos aprendendo que precisamos fazer a vontade do bom pastor. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É importante não esquecermos em nossos planos e sonhos que somos dependentes do Senhor. Às vezes planejamos, sonhamos, mas tudo está debaixo da potente mão de Deus. Tiago diz no capítulo 4, versículo 13 a 15: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, por isso somos dependentes do Senhor. A nossa vida é imprevisível, isso que o Tiago quer dizer no capítulo 4. Alguns ignoram a vontade de Deus. Tiago apresenta 4 argumentos para revelar a tolice de se ignorar a vontade de Deus. Deus está no comando de todas as coisas e nós, como ovelhas, vivemos debaixo da sua proteção.
algumas características que fazem nós sermos dependentes do Senhor. A complexidade da vida, a vida é muito complexa, a incerteza do amanhã, a brevidade da vida e a fragilidade da vida. Esses 4 itens nos fazem tornarmos cada dia mais dependentes do Senhor e confiar no bom pastor Jesus Cristo. 2.3, necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para o consumo e as ervas venenosas. O pastor sabe onde conduzir as ovelhas, ele sabe o que é certo, ele sabe por onde a ovelha deve estar nutrindo a sua alma, se alimentando espiritualmente de coisas corretas, de mensagens boas e edificantes. A ovelha não sabe distinguir, mas o pastor sabe e por isso elas dependem do pastor. Aqui vemos o Salmo 23 em braille, o amor de Deus, até por aqueles que têm a dificuldade de leitura, para que Jesus seja o bom pastor de todas. E ele disse: eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. A ovelha se alimenta dos pastos verdejantes que o pastor leva. E nós, como ovelha de Cristo, nos alimentamos da palavra, da mensagem. E a Bíblia mesmo nos diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É este alimento da nossa alma que nos nutre, que nos mantém de pé, que mantém a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Aqui, o pastor resgatando uma ovelha e o pastor adiante do rebanho, sempre adiante do rebanho, o cuidado com as ovelhas. A Bíblia diz assim para nós: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Prepara-me uma mesa. Aqui vemos o salmista dizendo: preparas-me uma mesa. O convite é para uma refeição. Ela não somente um gesto de hospitalidade, mas também um símbolo da solidariedade e de aliança. Quando o salmista clama ao Senhor pedindo que prepare uma mesa, ele queria falar de um relacionamento que ele tinha com o dono da mesa, o dono da casa. Queria dizer que ele tinha comunhão com ele a ponto de sentar juntos na mesma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por que o Salmo aborda isso? Porque os inimigos vão ver e vão ver o pastor se alimentando com o seu Senhor. Eles sabem em quem ele tem confiado. Os inimigos olham e veem que ele está à mesa do Senhor. Ele está à mesa com ele e é protegido por ele. O zelo que Jesus tem por sua igreja é semelhante ao cuidado que o bom pastor tem por suas ovelhas.